Bom, vamos nessa. E aí, tudo certo? Tranquilo, né? Ó, plantão de matemática 3, a gente vai deixar gravado aí. Por enquanto não tem ainda muita gente aqui ao vivo, tá bom? Mas não tem problema não. Depois dá uma olhada. Ah, Gleidson, Oi, tá todo mundo no link errado. por quê? E Tem dois Breno, beleza? links. Ah, o Breno tá aí. Tem dois links aí. Todo mundo que tá gastando tempão no outro link errado. Deixa eu dar uma olhada então, meu velho. Você Postaram entrou, dois links. você É entrou por no, isso. você entrou no de cima, no link que tá mais acima ou mais abaixo? Não, todo mundo entrou no link que tava mais abaixo, mas só agora que esse link mais acima apareceu. É. Vê se a galera dá um alô. Ah, agora o pessoal tá chegando aí, né? Dá um alô aí no pessoal e fala qual é o link certo. Eu não... Vê se esse vai entrar fácil aí, mas acho que é isso aí. Galera, todo mundo ouvindo aí e vendo, então? Vê se tá de boa aí. Tudo tranquilo? Dá um alô pra mim. Ó, vou aproveitar então para poder já conversar um pouquinho. Deixa eu ver o chat aqui, como é que tá. Ah, Gleidson, Oi? como que seria uma questão teórica na prova? Você iria perguntar sobre a história da inflação no Brasil, o contexto econômico ali, Isso, no eu vou surgimento da comentar sobre moeda? isso. Como que seria a questão, né? É, Tá. tipo, é meio estranho fazer uma questão teórica de matemática. É. Na verdade, vai estar na prova de matemática, mas a gente pode colocar na cabeça que, inevitavelmente, é uma questão que fala um pouco de história, né? É uma questão que fala um pouco de história da economia. Então, não vai ter, não vai ter outro caminho a você pensar. O que que acontece? Vamos até começar por essa conversa. A nossa, nós pegamos duas, três aulas falando sobre como é que aconteceu a inflação na década de 80, como se deu o processo político e econômico dessa época. Então, na hora que eu te perguntar algo, vai ser algo em torno disso. Por exemplo, como é que foi? Vou dar um resumo rápido, né? A gente começou falando sobre a década de 70. Década de 70, o Brasil vivia ali um momento de crescimento muito grande econômico, né? Esse crescimento, ele fazia parte de um processo do governo militar. Esse governo militar, ele tinha apoio
dos Estados Unidos, principalmente apoio financeiro, empréstimos e tudo mais. Muito porque também vivia-se um momento de Guerra Fria ainda acirrada, e os Estados Unidos sempre quis e precisava dos países, principalmente da América, fossem aliados, e para ser aliados eles eram também parceiros econômicos, né? O Brasil teve um crescimento econômico muito grande. Tá, crescimento esse que ele não era sustentado pelo próprio Brasil, e sim financiado ou através de empréstimos e tudo mais, principalmente pelos Estados Unidos. Então, por exemplo, se eu pego uma pergunta e falo assim, qual era o contexto econômico e político da década anterior à década de 80? Ou qual era o contexto econômico que antecedeu a década de 80 ou as superinflações que aconteceram na década de 80? Você vai retratar isso que eu acabei de falar. Bom, e aí a gente continua falando. Falamos, por exemplo, sobre começo da década de 80. A Guerra Fria já começa a perder um pouco a força. A gente já tem um cenário onde o Brasil já começa a se movimentar para poder sair do governo militar e ir para um governo de controle democrático, vamos dizer assim, não é isso? E aí, essa falta de apoio, esse crescimento que era desordenado, o Brasil gastava de maneira muito desordenada, né? Por incrível que pareça, mais do que hoje ainda, né? E aí você tem um cenário onde se gasta-se muito, a máquina do governo era muito cara, só que você não tem mais o investimento. Isso desencadeia o quê? Alta de juros, alta dos preços, cobranças de taxas e assim por diante, e automaticamente um início de inflação exorbitante. Então, o que acontece? Vou falar de novo. Se eu te pergunto, qual foi o cenário econômico do começo da década de 80? Ou o que desencadeou as hiperinflações na década de 80? Principalmente empréstimos e gastos desordenados e falta de organização nos gastos na década de 70, né? Um crescimento econômico que não era sustentado pelo próprio país, beleza? E isso fez com que desencadeasse ali alguns problemas, conforme eu relatei. Alta de juros, taxas, inflações e assim por diante. Desvalorização da moeda. Aí, a gente começa, por exemplo, a falar do meio da década de 80 para frente. Tá, vem ali, ainda, você não precisa ficar preocupado com quem era o presidente, qual era a data de fato, mas, bom, no governo Sarney ainda, você tem ali os primeiros planos econômicos. Tá, qual foi o primeiro plano econômico? O plano cruzado. Beleza. Até então a moeda era o cruzeiro, plano cruzado, ele vem com a ideia de reforma monetária. Quando eu falo de reforma monetária, você já vai ficar esperto. A reforma monetária tem a ver principalmente. Felipe, está perguntando que ano que eu nasci? Nasci em 1980, meu velho. Em 1980. Eu estou com 42 anos. E aí você vai falar assim, ó. Pensa, plano cruzado, qual foi vamos dizer assim, a grande tônica desse plano? Principalmente ali, reforma monetária, então troca-se o dinheiro. Aí você fala assim, poxa, para que tu vai trocar o dinheiro? Bom, o dinheiro a ideia de trocar o dinheiro era porque já tinha feito ações ainda no Cruzeiro, que foi imprimir mais moeda, ter mais dinheiro em circulação, e a gente sabia que essa moeda já estava desgastada. Então, o governo troca a moeda não só para trocar o papel, mas também trocar a quantidade de papel que vai ter em circulação, porque quanto mais dinheiro no mercado, mais inflação também nós teremos. Bom, beleza. Segue o baile. Na hora que o plano cruzado entra em vigor, troca a moeda e uma ação muito marcante foi o congelamento de preços. Tá, esse congelamento de preços, ele foi bom? Não. Ele aparentemente era interessante, porque na cabeça dos economistas da época, se eu congelar os preços, não vai aumentar e logo não tem inflação. Só que o que acontecia? Acontecia um efeito estilingue. Você ficava aqui retraído, mas quando largava, a inflação crescia demais. Por quê? Tudo estava estabilizado.
teoricamente, congelado, o governo ele fiscalizava os supermercados para não aumentar o preço. Quando liberava o aumento de preço, o preço era multiplicado por 9. Você saía de R$ 2 para 18, para 15, para 20. Então, você não tinha uma inflação diária ou mensal, mas você tinha ela de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, né? Por que isso acontecia? Porque muitos dos lojistas, comerciantes e produtores, alguns outros setores, coisas que vinham de fora, serviços, eles aumentavam. Só que o preço de venda não podia aumentar porque o governo tinha congelado o preço. Nessa história, ou ele aumentava muito para conseguir ter uma margem, ou isso também desencadeou uma coisa que a gente conhece como escassez de produtos, né? Nós tivemos vários e vários casos de prateleiras vazias nos supermercados, produtos que você não encontrava, não só no supermercado, carros que às vezes você não conseguia. Por quê? Porque, querendo ou não, se o produtor não conseguisse vender naquele preço, ele preferia não produzir, né? Então, a escassez de produtos foi uma das consequências dessa história de congelamento de preço. Então, plano cruzado, congelamento de preço, reforma monetária, troca da moeda em si, isso foi, vamos dizer assim, duas principais ações. Consequências disso, um efeito de inflação que aparentemente estava controlado, mas ele aumentava muito de período em período, ou seja, não controlou a inflação de maneira alguma, e ainda gerou, em vários momentos, essa história da escassez dos produtos, né? E aí, quando a gente chega, por exemplo, na questão do plano cruzado novo, que também aconteceu, isso ali já do meio para o final da década de 80, ele teve praticamente a mesma proposta, tá? E aí, politicamente falando, a gente já estava chegando nos anos 90, né? E aí, em 1990, nós temos ali a eleição do Fernando Collor, que foi o primeiro presidente eleito democraticamente, né? E aí, esse plano, ele seguiu quase que os mesmos moldes, congelando algumas coisas e outras não, mas que também não teve nenhum tipo de sucesso. Tá, entra Fernando Collor. Fernando Collor, ele é o presidente que tinha muita, assim, como que eu posso dizer? A população tinha depositado muita esperança nele, por ser o primeiro, por ser jovem, por ser o cara que prometeu N coisas. A gente tava, a gente não pode descartar o fato de ter uma população que não era acostumada a eleger ninguém, né? Então, foi eleito Fernando Collor. Economicamente falando, ele fez dois planos, Collor 1 e Collor 2, muito parecidos, né? E aí a gente não vai ficar detalhando demais, até porque a gente tem uma questão só, né, gente? Uma questão com A e B. E aí quando você fala assim, tá, Collor 1 e Collor 2, juntando os dois planos, qual foi a tônica da história? Primeiro, ele fez uma reforma monetária novamente, e aí volta-se o Cruzeiro, tá? Claro que com outros modelos, e enfim, mas volta o Cruzeiro. Gleidson, mas quem tinha aquela notinha de Cruzeiro lá do começo da década de 80, podia usar de novo? Não, era outra situação, outro valor, outro modelo, até mesmo para poder também voltar a ter uma nova quantidade de papel moeda no mercado. Beleza. Volta-se o Cruzeiro, mas o principal ponto negativo foi, no caso, o confisco da poupança da população. A poupança da população foi confiscada. O governo foi lá e falou: vou usar o seu dinheiro e vou te devolver em 2 anos, certo? Isso, querendo ou não, junto com outros processos políticos, foi assim o ponto mais importante para a derrota e a caída do Collor. E aí o Collor ele entra no processo de impeachment, ele sai, o vice Itamar Franco assume, e ao assumir, ele coloca a figura do Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. E aí, gente, nos vídeos que nós colocamos lá no blog, é legal, assim, se você tiver um tempinho, até mesmo não só para a prova, mas para você poder entender também, politicamente, como a coisa foi implantada, né? Então, tá lá. Mas, de qualquer forma, você vai pensar o seguinte, eu tenho aqui
um cenário em que o Fernando Henrique é o ministro da Fazenda, ele tem credibilidade internacional, política, e implanta-se o Plano Real, não diretamente. Primeiro, uma moeda de transição, a URV, que era para equiparar esse valor ao dólar, tentar estabilizar. É claro que quando a gente fala assim, alguns 2, 3 pontos, parece que foi muito fácil, mas não. Por trás disso, politicamente falando, teve um convencimento de que precisava se cortar gastos na máquina pública. Isso aconteceu. Esses gastos eles foram sim cortados, eles foram diminuídos de maneira interessante, entendeu? E aí, bom, feito isso, a URV começa a ser uma moeda em que você pode transformar de cruzeiro para essa nova moeda. Todo mundo entendeu a proposta, a máquina pública ficou mais enxuta e a economia começou a ficar mais estável. Inevitavelmente, a visão econômica internacional em relação ao Brasil também mudou-se um pouco. E aí, você tendo apoio internacional, um pouco de credibilidade, parcelamento das dívidas e dos credores internacionais, que eram muitos, a coisa começou a ficar mais organizada e implanta-se o real de fato. Tá? A gente para a nossa conversa histórica aí. Eu nem chego em 94. Deixa eu ver aqui. Vou responder já, Felipe. Eu nem chego em 94 quando o Fernando Henrique ele passa a ser presidente, enfim, porque aí a conversa se estende demais e a gente não vai ter condição de cobrar isso aí. Filipão está perguntando, o ano passado, não, no passado, né, o motivo da hiperinflação, empréstimos, juros elevados, economia parada. Qual é o motivo da atual inflação? Cara, a gente sabe que a inflação ela pode ser afetada por diversas variáveis. Diversas variáveis. Você fala assim, eu não posso descartar uma pandemia de 2 anos, onde todos os setores da economia foram afetados. Eu não posso descartar uma guerra envolvendo uma potência, que é a Rússia, uma potência também em alguns setores da economia, que é a própria Ucrânia. Eu não posso descartar a alta do petróleo, que é sempre um gatilho poderosíssimo para poder você aumentar a inflação, tá? Além de descartar, eu não posso também descartar é, o traquejo internacional, o traquejo político, né? As relações entre os países, que isso também pode influenciar. Uma vez que eu tenho baixo investimento internacional, ou às vezes quando eu não tenho apoio internacional, e aí se o dólar em relação à minha moeda vai ficando muito alto ou muito caro, querendo ou não, isso gera também um aumento de preços e de inflações, porque tem muita coisa que é ligada ao dólar, muita coisa importada e assim por diante. Então, assim, eu não sou economista, tá? Não sou especialista em economia, mas ao mesmo tempo a gente entende que são muitos fatores. Então eu não consigo falar assim, é por causa disso, né? Naquela época foi uma situação, agora está sendo outra, né? E a gente tem assim, inevitavelmente, vários fatores que vão influenciar, tá bom? Galera, o papo, resumo teórico, o papo como isso vai cair, é essa conversa, tá? Eu não quero perguntas ou respostas longas, análises. Não, cara. Você vai pontuar causas ou consequências, pontuar ações. Foi feito isso, 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 deu errado por causa disso. Ou, para isso acontecer, aconteceu isso, isso e isso. E aí, a gente vai ser muito objetivo nessa história, tá bom? Então a gente não precisa ficar muito preocupado com isso, não. Tudo bem, gente? Professor, Oi. mas como que funcionou essa moeda de transição, essa URV? Ah, fala de novo, eu Como não que ouvi. funcionou essa moeda de transição, a URV? Na verdade, era simplesmente uma moeda que ainda não existia no papel, mas era o próprio real, praticamente, né? Era assim, eu vou comprar coisas
E aí essa coisa tem um preço em cruzeiro e um preço em URV. Ah, porque quando eu for começar a trocar, um RV é R$ 1 logo depois. Só que essa URV, ela ia oscilar conforme o dólar, ou seja, praticamente não oscilava. O dólar é muito estável, né? Tem economistas que falam que até que é o processo de dolarização da moeda, né? Para poder a moeda não se mexer muito, porque o dólar é muito estável. Mas era assim, 2.750, se eu não me engano, cruzeiros, agora era um URV, que depois se transformou em R$ 1. Mas se eu fosse comprar uma TV, por exemplo, que custava não sei quantos milhões, eu dividia por 2.750 e isso ia ser não sei quantas URVs, ou não sei quantos reais, entendeu? Na verdade, a URV ela foi mais para poder mostrar para as pessoas que enquanto uma ainda era desvalorizada, a outra ficava estável. E aí, até num dos vídeos, tem uma economista que fala que a mudança de pensamento e de credibilidade do poder econômico do brasileiro foi mais importante do que algumas ações econômicas, vamos dizer assim, né? Quando o comerciante, o empresário, até mesmo o empregado, entendeu que, poxa, o meu salário não precisa aumentar todo dia, porque o preço lá também não está aumentando todo dia. Então, a gente começa a enxergar algo que para a gente hoje é natural. Na verdade, hoje, por mais que eu tenha vivido essa época, né, eu era pré-adolescente, vamos dizer assim, a gente não consegue muito imaginar, vocês principalmente, imaginar assim, poxa, como que é comprar uma coisa hoje por R$ 10 e semana que vem está 16. E aí daqui a 2 meses está 35, entendeu? Ah, o meu salário de R$ 1.000 tem que passar o mês que vem para 1.800, porque senão eu não vou conseguir comprar nem metade do que eu comprava. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos por aí. Então, para a gente fica meio distante de imaginar concretamente. Mas é simplesmente mostrar para aquela população da época que é possível ter uma moeda que não oscila demais. Entendeu? Então, foi mais ou menos isso. E aí, depois disso, com um real implantado de fato, essa URV ela dura muito pouco, né? Para poder, foi mais um objeto de conversão mesmo, entendeu? Não sei se eu fui claro. Mas Entendi, acho que é sim, isso, entendi. entendeu? Tá? Beatriz, tem no blog tem a dica para para o mês não, a dica para a prova, tá bom? Então assim, na verdade na dica tem exercícios que tratam também daquela história que a gente falou de taxa real e taxa aparente. Aqui nós não temos muito o que ficar aqui preocupado, né? Como que é a conversa da taxa real e da taxa aparente? É, a gente tem uma fórmula, formulinha. Ah, eu sei que a taxa real, ela é a taxa aparente dividido pela taxa da inflação. O que que eu tenho que pensar? Eu vou imaginar aqui que uma vez que eu aumento um determinado produto, uma vez que eu aumento um determinado valor, Luísa, na verdade, essa lista é a própria dica, entendeu? Até porque não tem muito o que a gente ficar fazendo de exercício dessa parte teórica, não, entendeu? E nem vai dar tempo em relação à prova, não. Essa eu não vou conseguir, beleza? Mas se você der uma olhada na dica lá, fica interessante, beleza? Beleza. É,
Mas o que a taxa real faz? Ela mostra para a gente qual é o real aumento de um determinado valor. Porque, vamos colocar um exemplo. Imagine que você tenha um salário, tá? Vou colocar aqui um salário, que teve um aumento de 15%. Tudo bem? Aí você fala, poxa, cara, que legal, o meu salário ficou 15% maior. Bom, quer dizer que realmente o seu poder de compra aumentou 15%? Não. Quer dizer, não. Por quê? Porque você tem que olhar para a inflação. Se a inflação, por exemplo, foi de 12%, bom, se eu tenho um salário que teve 15% de aumento e eu tenho uma inflação que teve 12% de aumento, nós já sabemos que não tive um aumento de 15 de fato. Essa conversa. É um ajuste entre um aumento aparente e a inflação. Bom, então a minha taxa real, e aí, gente, taxa real tem tudo a ver com fator de aumento real, né? Uma taxa de atualização, uma taxa de aumento, mas pode ser de redução, mas uma taxa de atualização do meu dinheiro, mas de maneira concreta e real. Eu não posso viver no mundo da fantasia e achar que esses 15% me deixaram 15%. Não é. Então, eu vou fazer um ajuste de 1,15 dividido por 1,12. Conforme eu já fiz na sala, conforme já me perguntaram, Gleidson, por que é uma divisão? Por que é uma divisão? Gente, é uma divisão porque tudo em matemática que a gente fala em comparar tem a ver com divisão. Por exemplo, eu quero fazer uma comparação de quanto mais velho eu sou em relação a alguém. Bom, eu vou pegar a minha idade, 42 anos, e vou pegar essa idade desse alguém, sei lá, 15 anos. Se eu pegar 42 e dividir por 15, fazer de cabeça na calculadora aqui, ó, isso vai dar 2,8. Quer dizer que eu sou 2,8 vezes mais velho do que uma pessoa de 15 anos, certo? Aí você fala, tá, entendi. Ué, mas se eu tivesse 45 anos, aí eu seria 3 vezes mais velho. Então, mas não pode fazer uma diferença? Não, porque a diferença, ela não vai mostrar o quanto eu sou mais velho em relação ao outro, e sim quantos anos eu tenho a mais. Se eu fizer uma diferença, quantos por cento a mais? Só que tem um problema. Quando eu falo de idade, tá maneiro, todo mundo tem um ano igual a 365 dias mesmo. Né? Ninguém faz aniversário de 8 em 8 meses e outro de 12 em 12 meses. Não. Mas aqui, 15% de uma coisa é diferente de 12% de outra, porque são coisas diferentes, né? Então, se eu tenho porcentagens de coisas diferentes, eu não posso fazer essa diferença direta, porque não vai rolar, certo? Então, no final da história, gente, por mais que a gente converse, fale um monte de coisa, para você entender de fato o que você está fazendo, você vai ter que fazer só uma divisão. 1,15 dividido por 1,12 dá aproximadamente aqui, ó, 1,0267. Pode ser que você me pergunte assim, Gleidson, na prova, quer dizer que nós teremos divisões difíceis assim? Na prova, por mais que às vezes eu tenha um valor que não seja tão real, vou colocar assim, um investimento que rendeu 50%. Um exemplo. A gente sabe que na realidade, na vida real aqui, nós não teremos um investimento que dure ou que gere 50%. Mas, ao mesmo tempo, para título de cálculo, tá bom? A título de facilitar as coisas, que na prova você vai trabalhar sem calculadora, a gente consegue, né, colocar valores mais fáceis. Então, na prova, a intenção é a mesma, mas os valores eles são mais fáceis. Tudo bem? Então, Professor, oi? mas só uma pergunta. Por exemplo, se a taxa real for de redução, se a inflação for maior do que a taxa aparente, como que fica para, por exemplo, descobrir essa redução?
Tem que Fala de subtrair por novo. 1. Fala. Caso, por exemplo, a taxa real seja uma redução, a taxa da inflação seja maior do que a taxa aferente, como que eu faço? Eu Ué, subtraio por 1? só para a gente poder fechar aqui, ó. Isso aqui, 1,02, não sei o quê, eu vou olhar os dois primeiros valores e vou entender que isso aqui é um aumento de 2,67%. Tudo bem? Olha sempre os dois primeiros. Eu já falei isso na sala, tá bom? E isso exatamente. 2,67. Isso aí, Luísa. Agora, em cima da pergunta, quem é que está falando? Ô, Breno. Ei, Breno. Então, pergunta do Breno. Vou colocar um outro exemplo aqui, então. Vamos dizer que um salário teve um aumento de, deixa eu ver aqui, 10%. E eu tenho uma inflação de 12%. Tudo bem? A minha taxa real, ela vai ser o cálculo de 1,10 dividido por 1,2. Antes de você calcular qualquer coisa, isso vai dar um número maior que 1 ou menor que 1? Menor. Oi? Menor do que 1. Menor que 1. Tá, então se eu tenho um número menor que 1, se você fizer a divisão aí, isso vai dar aproximadamente 0,982. Tudo bem? Peraí, tem Ok. alguém falando no chat. Mas não é diferença. Eu não fiz diferença. Fiz a razão, tá bom? Aqui, gente. O que é isso aqui? Quer dizer que teve uma redução de quanto? Quer dizer que se eu tenho uma taxa de 0,982, uma taxa de 0,982, como que eu faço isso? Por exemplo, se você até tirasse esse 2 daqui, uma taxa de 0,98. Ah, ou posso deixar o 2. Vou pegar 1 menos 0,982. Se você fizer 1 menos 0,982, isso vai dar 0,018. Tudo bem? Ou seja, isso aqui caracteriza que você teve uma redução de 1,8%. Entendi. Então, por exemplo, se você perguntar na prova redução, eu tenho que pegar esse valor e subtrair de 1. Exatamente. Ah, tá. E converter, Luísa, multiplicar por 100. Entendi. Valeu. Luísa falou que não entendeu. O que você não entendeu, Luísa? Qual é a parte? Então, por que eu diminuí? Vamos fazer o seguinte caminho do raciocínio comigo, assim, ó. Pensa assim, se você quiser tirar 10% de um valor, quero tirar 10% de um valor. Quanto desse valor que vai ficar? 90, correto? Então, para achar um desconto de 10%, para tirar 10%, eu preciso aumentar, ou eu preciso multiplicar por 0,9. Sim ou não? Fala para mim. Sim. Quando eu encontro uma taxa de 0,982, quer dizer que eu tirei alguma coisa do 1, eu tirei alguma coisa do 100%. Quanto que eu tirei do 100%? 0,018. Ou seja, uma redução de 1,8%. Se eu tivesse colocado assim, eu achei uma taxa de 0,7. Se eu achei uma taxa de 0,7, é porque teve um desconto de 30. Se a taxa foi 0,7,
é porque teve um desconto de 30. Se a taxa fosse 0,8, é porque teve um desconto de 20. Se a taxa fosse 0,98, é porque teve um desconto de 2. Entendeu? Então, eu vou subtrair do 1, justamente para a gente poder saber o quanto isso foi retirado do seu 100%. Tudo bem? Ah, então tá ótimo. Ó, até passamos um pouquinho, mas querendo ou não, a gente entrou um pouquinho depois que o link deu probleminha, né? Mas, galera, a conversa é essa, tá? Não tem muito o que a gente ficar aqui. A parte cálculo é isso aqui. A parte teórica a gente também deu aquele resumão maneiro, tá? E qualquer coisa é só dar um alô por e-mail e assim por diante. Tudo bem? Galera, bom final de semana, tá? Para vocês. Boa prova, tá? Vai estar tranquilo. Tenham calma para fazer. Valeu, obrigado aí. Espero ter ajudado, tá bom? Valeu, 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 valeu.